Paz a todos em Cristo. Permitam-me alguns acenos aqui da liturgia deste que é o segundo domingo do tempo do Advento, mas devido à precedência, né, da festa da Imaculada Conceição, será então colocado os textos desta solenidade, né, onde que nós estamos acostumados no tempo de Advento, segundo domingo, trabalhar a imagem, né, da ação em João Batista, mas o texto nos coloca justamente nesse sentido que atinge, né, a mudança das pessoas no contato com o plano de Deus, o que se desvela na realidade das suas existências. E justamente este chamado dogma, né, ou seja, no sentido não de uma coisa que se impõe por obrigação, mas o dogma no sentido da verdade, que ela não pode ser negada, né? Então o dogma mais nesse sentido. Então essa verdade, qual é a verdade? Uma verdade que foi proclamada em 1854 pelo Papa Pio IX. Então nós estamos numa data precisa, 8 de dezembro, há 170 anos, né, que foi consagrada esta afirmação, né, que a Virgem Maria ela foi concebida imaculada, né? Sua concepção, né, foi sem o vício, né, do pecado original, né? E isto nos coloca justamente diante de uma ação em vista do efeito da pessoa de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo diz, né? João Batista o aponta dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado no sentido daquilo que é o afastamento de Deus, como a primeira leitura, né, nos coloca justamente nesse sentido de que o homem se afastou de Deus, né? Adão e a mulher, Eva, eles, por serem seduzidos, né, pela astúcia da serpente que procura enganar, né, sereis como Deus, e ele na verdade descobre não uma potência, mas ele descobre justamente a sua fragilidade. Então o pecado está justamente nesse retirar a pessoa da presença de Deus, não ter parte com Deus, né? E é muito interessante porque o texto vai colocar, né, Deus, olha, eu coloco inimizade entre ti e a mulher, né? De tal maneira que comerás pó. E aqui é muito interessante porque Adão se esconde porque escuta os passos de Deus, a caminhada de Deus. E Deus vai dizer, né? A descendência dela te fere a cabeça e você ferirá o calcanhar. E este passo, esse caminhar é muito interessante, porque é como se colocasse, né, Adão, o nome dela vai ser Eva, porque ela vai ser mãe dos viventes, e então há um distanciamento em que viventes no sentido daqueles que nascem para a vida, né, e vida, imagem e semelhança de Deus, e a descendência da serpente, no sentido então do animal, daquele que não é imagem e semelhança de Deus. Então o pecado, ele justamente ele faz com que o ser ele se afaste da sua naturalidade, imagem e semelhança de Deus, agir conforme Deus, e ter atitudes animalescas, como se fosse se tornasse um monstro. E não é para isso, né, que nós vemos
Tanto é que na carta de São Paulo aos Efésios, no versículo 4, diz: em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos, irrepreensíveis sobre o seu olhar. Ou seja, é participar da santidade, ou seja, santo é aquilo que é puro, né? E aí no Evangelho nós vamos justamente ver o extasiamento desta pureza na pessoa de Maria. O texto começa dizendo, no versículo 26, que no sexto mês. Então, esse sexto mês já faz ideia justamente de um fecundo. Tanto é que depois o anjo vai dizer, a Isabel, ela está, né, no sexto mês. Não, o sexto mês não é dela, ela está no sexto mês, para dizer justamente que é um tempo fecundo, né? É o kairos que a gente diz, né? É o tempo da graça de Deus. Então, nesse tempo da graça, a existência deve ser concebida justamente nisto, como um tempo da graça. E vai dizer, né, que o anjo, o nome do anjo para dizer que é a força de Deus, né, o poder de Deus, o Gabriel, enviado, e aí vai descendo, né, a uma cidade da região da Galileia para dizer algo muito comum, até desprestigioso, chamada Nazaré. E Nazaré ainda mais, né, como se fosse um pequeno ramo, uma cidadezinha insignificante, e vai dizer, né, e uma pessoa que é uma virgem, né? Ou seja, a virgem é que tem a finalidade o quê, né? Impotência. Ela tem uma potência, mas não tem nada, mas tem uma potência, né? Que tinha uma promessa de um homem maduro, chamado José, né? Que significa Deus acrescenta, né? E o nome da virgem, o nome está sempre ligado ao quê? À vocação, né? Virgem, justamente, então, esta que é potente, que tem possibilidade, né? Era Maria, né? Miriam, que significa amada, e amada de Deus. Então, vai decaindo, é muito interessante isto, né? De uma cidade não é uma metrópole e tudo vai caindo. E, tudo. E quando então o anjo, e aqui é muito interessante isto, né? Que diz o texto, que entrando o anjo, entrando aonde? Pensamos na casa, né? Mas é como se ele entrasse no ser, né? É como se ele tivesse o propósito de entrar no ser de Maria. E ele afirma, né? Alegria, né? Alegria cheia de graça, né? A palavra, né? Kaire, né? Alegre, né? Que caritomene, né? Que vai significar, né? Justamente isso, favorecida, valorosa. Né? Então é algo que, né, pensar, ela é virgem, não tem nada, né? Tem só uma promessa. E o anjo então se extasia na presença dela, e dizendo, né, o Senhor, ou seja, o poderoso, ele vai além do seu ser. Depois Maria vai cantar, minha alma engrandece o Senhor. Então aqui vai se dando toda esta ação da graça que vai penetrando como que um nada, né? E diz o texto que Maria perturbou-se, e a expressão original é como se fosse um cataclisma, né? entre o céu e a terra, como se ela estivesse procurando entender, né? Isto é uma coisa de Deus, isto é uma coisa humana, né? Com o Logos, né? Com o anúncio divino, né? De fato uma proposta, um chamado, né? Ela começa a pensar até onde isto vai, né? Pensar justamente até onde isto vai, né? Que modo significaria esta saudação, né? Ou seja, né? Este chamado, né? O nome dela se confunde com esta realidade, né? O nome é uma vocação, é uma missão. E o anjo então diz a ela, não
tenha medo, né? Phobou, né? Apavorar-se, né? Maria, ou seja, mais uma vez o que? Amada, né? Pois encontrastes graça, ou seja, né? Mais uma vez isto, né? Favor e valor diante de Deus, ou seja, diante do absoluto. E o que ela fez? Ela não fez nada, né? Ela não fez nada, não tem, por assim dizer, não tem nada ainda, né? Tem apenas uma promessa. O que é uma promessa? Né? E de José, né? Tem a promessa do homem, né? Mas o que é isso diante da grandeza? E aqui vai se colocando para nós, né? Esta ideia de que o vazio não é tão vazio assim, né? Que há algo mais. E diz, né? Eis que conceberás, ou seja, receberás, né? No ventre, né? E darás à luz, ou seja, o ato fecundo, né? O ato que gera. E é impressionante isso, porque até agora o que ela tem? Ela não tem nada, ela não tem esposo, ela tem só uma promessa, né? E ela está para gerar um outro ser. E que ser é esse, né? A quem porás o nome de Yoshua, né? Salvador, né? Então, que extraordinário esse encontro, né? E isto tudo dentro, como se o anjo estivesse dentro dela, né? Não ela simplesmente colocando ela dentro da história, mas a história acontecendo dentro dela. Depois os textos vão até dizer, né? E Maria ficava meditando, ou seja, trabalhando essas coisas no seu interior. Vai dizer da amplidão, né? Será chamado grande, filho do mais elevado, poderoso, né? Reinará, né? Ou seja, governará. Maria pergunta ao anjo, né? A esse mensageiro, né? Qual o caminho que vai realizar isto, né? Pois ela diz, né? Que ela não reflete, né? Não conhece, né? Ser com tal potência, né? Andreo, né? O homem, né? Forte assim, e diz o anjo, né? Concluindo para ela, né? O Espírito descerá, ou seja, a força. O Espírito é santo. Santo é dizer pureza. Como aqui se dissesse, a pureza de Deus se une à sua pureza, né? E te envolverá, ou seja, é uma manifestação celeste, né? As purezas se unem, né? E nessas purezas justamente compreender isso, né? Por isso o que vai nascer de ti é o quê? É santo, é puro. Então desta pureza brota a pureza total, né? E Maria, né, assim, vai dizer, né? Eis aqui, ou seja, olha em mim, né? A escrava, a serva do Senhor, ou seja, domina o Senhor. Aconteça agora a sua palavra. E diz o quê? Que o anjo então sai, como se o anjo deixasse, né? Então, que nós possamos viver esse momento de grande alegria, de entusiasmo, concebida sem pecado, saber que nós não devemos ser descendentes da maldade, isso nos desfigura, né? Tenhamos coragem de unir a nossa pureza à pureza da Virgem Maria e a graça acontecerá. Boa semana.